Boa noite, a paz do Senhor, minha querida. Um pouquinho lenta aqui, a gente está tendo muita queda de luz hoje. Nossa convidada já já consegue entrar aqui. Peço a vocês que puderem, compartilhar essa live. Valéria, a paz do Senhor, minha linda. Seja bem-vinda. Eita, glória, conseguimos, para a glória do Senhor. Pai, Senhor. Pai do Senhor, minha linda, seja bem-vinda. Amém. Perdão aí pelo atraso, tá? Hoje nós tivemos aqui várias quedas de luz, tá? Se qualquer coisa cair aqui, é porque nós estamos com instabilidade de luz aqui devido ao vento. Mas eu creio que o Senhor vai nos permitir, sim, esse momento aqui no nome de Jesus, tá? Estarei fazendo uma oração e após a oração você estará à vontade, tá bom? Deus abençoe. Senhor Deus, eterno Pai, estamos aqui diante de Ti mais uma vez, Senhor, para Te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai. Em poder, Pai querido, apresentar, Senhor, a Ti, a cada um, Pai, através da Tua palavra. E que essa palavra, Pai, ela venha a ser como semente certa, na terra certa, Senhor, para que ela venha germinar, Senhor, e que possa gerar frutos para o Teu reino. Pai querido, usa a Tua serva nessa tarde, Senhor. Capacite ela, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha trazer a unção sobre ela, que nós não viemos ouvir aquilo que queremos nesse momento, mas ser aquilo que precisamos para alimentar a nossa alma, Pai. Então usa a tua serva nessa tarde, Senhor, que ela venha ser canal de bênção, que nesse momento não venha ser só uma sala virtual, mas que a partir de agora, Espírito Santo, nós te convidamos para que seja uma sala espiritual, um ambiente espiritual, aonde as nossas mãos, aonde os nossos olhos não podem tocar, mas as tuas mãos lá estão, os teus olhos lá estão, Senhor, para suprir a necessidade de cada uma dessas pessoas que aqui estão e que ainda vai passar por este lugar, Senhor. Assim, Pai, como ela está lá do outro lado do mundo, Senhor, Pai, assim também é o Senhor que está todo lugar, meu Pai, o Senhor possa fazer aquilo que eu e a minha amada irmã não podemos fazer, Senhor. Aonde nós não podemos tocar, as tuas mãos tocará através da tua palavra nessa noite, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. E assim nós te pedimos e te agradecendo, crendo na presença de Deus neste lugar. Se você tem fé, se você crê, dá um amém aí, um glória a Deus aí nos comentários. Compartilhe essa live. Manda esse aviãozinho aí para várias pessoas que você sentir no seu coração, porque eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Minha amada, seja bem-vinda, fique à vontade, se apresente aí, tá? E deixa Deus te usar. Seja a boca de Deus aqui. Amém. Deus abençoa. Quero agradecer. É uma honra para mim estar aqui com vocês, Letícia, nesse projeto tão lindo, né? Quando eu vi o tema, que é Esther, mas o tema é posicionadas, né? Mulheres Tocou, posicionadas para viver um propósito. foi muito forte, tocou muito em mim, porque eu venho de um evento, mulheres aqui fala mulheres posicionadas, e foi um evento que foi um divisor de água para mim, lá em Málaga. Então, Deus esteve ali e falou muito comigo. Por isso que na hora que você falou assim, quando eu vi o tema, eu falei assim, uau, Deus tem algo pra gente. Porque Deus não faz, né, coisas de qualquer jeito. Ele tem uma ordem, uma decência, e ele faz para que nós possamos ser alcançados por eles. E em nós, para ser através de nós. Né? Então, quero me apresentar. Eu sou diaconisa na minha igreja, diaconisa Thalita. Sou casada, tenho 2 filhos, moro na Espanha há 18 anos. Então, nós vemos aí, né, nesse caminho, nessa jornada de Deus, do propósito de Deus, e esse ano Deus tem bradado, né? Tem bradado na terra, tem nos conectado com pessoas maravilhosas, como a pastora, né, a missionária Letícia. Isso, e eu estou muito feliz de conhecer várias pastoras, missionárias que Deus tem nos conectado, né? São conexões do céu, né?
Deus tem colocado assim as conexões que eu nunca imaginei ele tem feito, né? Então eu acredito que hoje também vai ser assim, porque quando eu estava durante o dia, eu meditei na palavra que já tinha sido uma palavra no dia que você me convidou. Eu falei, Senhor, mas falta tão pouco tempo. Aí ele falou assim, eu já te dei a palavra e eu preciso que outras mulheres também escute a palavra que eu te dei. Então, eu acredito que muitas mulheres que estão aqui hoje que estão, vamos dizer, desanimada, ainda não estão vivendo a plenitude do propósito de Deus. Eu creio que através dessa palavra você vai ser tocada e você vai sair aqui dessa live diferente, porque o céu tem muito mais. O nosso limite é o céu. Muitas vezes nós colocamos nós, né? Ah, eu sou assim, né? O medo, porque eu tô aqui, eu tô com medo, eu tô nervosa, porque falar da palavra de Deus dá aquele temor, né? Então, vamos transmitir a outras vidas. Então, é algo que dá aquele temor na gente. Mas vamos com medo mesmo, porque é nessa caminhada, é no caminho, né, que nós somos transformados, né? E quando você vê o processo, já foi feito, né? Mas nós precisamos de estar igual essa mulher, né, que Deus ministrou no meu coração. E eu quero que, vamos sem mais delonga, abrir a Bíblia, né? Vamos falar de uma mulher muito conhecida, muito falada, né? Que é a Débora. Deus me deu, Deus me deu essa palavra e é profundo. A gente vai falar, a gente vai estar lendo um capítulo só, um versículo só, que é Juízes 5. E a gente vai estar lendo só a parte B do versículo 7. Capítulo 5, versículo 7, a parte B. Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Essa palavra, até que eu, Débora, me levantei, é muito profundo. Porque ela traz para nós o posicionamento de Débora. E nós vamos lá para o capítulo 4, né, de Juízes, vai falar que Débora, ela estava, vamos ler, capítulo 4, versículo 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Versículo 5. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel. Olha que forte. Vamos voltar atrás, mas antes de nós voltar atrás, eu quero que você entenda. Débora estava sentada debaixo de uma tamareira. E eu vou trazer o e você vai entender junto comigo que Débora estava posicionada, porque ela estava entre Ramá e Betel. Quando, Letícia, eu busquei o significado dessas palavras, me tocou demais. O Espírito Santo fez assim, pá, abriu os meus olhos. Porque é muito importante que eu e você estejamos posicionados. Porque como nós vamos visionar algo, como nós vamos escutar a voz de Deus se nós não estamos posicionadas? É muito forte esse tema. Então, Deus hoje está nos chamando aqui, atenção, em que lugar você está? Ramá significa altar. Betel significa casa de Deus. Olha que forte, ela estava na casa de Deus, no altar. O que te traz isso? Aonde tem sido os lugares que eu e você estamos habitando? Olha aqui, a tamareira, vou trazer um dado muito interessante para vocês. A tamareira, ela está estabelecida no deserto. Olha que forte. A tamareira, ela dá os frutos mais doces. E eu vou te falar uma coisa. Ela é nutrida
por água salgada e terra arenosa. Vem cá, e tem umas tamareiras que elas estão no deserto e elas são nutridas pela água do Mar Morto. Quando Deus me trouxe, tipo assim, me veio assim, me trouxe a consciência. Débora estava debaixo de uma tamareira. Quantas vezes nós estamos passando por desertos, nós não queremos nos posicionar naquele lugar, porque Débora, vem cá, Débora entendeu que mesmo ela no deserto, ela podia tirar proveito daquela situação. Ela podia se nutrir das águas, daquela água, mesmo salgada. E ela podia produzir um fruto doce. É um dos frutos mais doces. Olha o que Deus está trazendo para nós nesse dia chamado hoje. Ah, como você tem se posicionado no meio do seu deserto. Você está dentro da casa de Deus, no altar de Deus, onde você está? Porque para nós vencer os desertos, nós precisamos estar no altar. Nós precisamos estar bem localizados, bem posicionadas. Porque senão nós não vamos conseguir visionar, entender a voz do Pai. Quantas vezes nós nos perdemos no processo? Ah, Deus tem um chamado maravilhoso na minha vida, mas nós nos perdemos no processo porque nós não queremos nos nutrir das águas salgadas. É a única água que nós temos que aproveitar e nutrir dessa água. Não busca outro tipo de água, porque a vizinha lá está se nutrindo da água doce, não aproveita a água que está vindo e nutre. Porque você vai dar frutos doces. É só passar essa temporada, você vai dar frutos doces. E muitas vezes nós esquecemos, Letícia, missionária Letícia, desse lugar. Nós não aceitamos o lugar. Nós não aceitamos esse lugar a qual Deus tem nos colocado. E é tão interessante que eu vejo Débora em todo esse cenário. Deus me faz lembrar de Ezequiel no Vale de Ossos Secos. É muito forte. Deus me leva lá em Ezequiel, mas o que tem a ver? Tem muito a ver com os tempos que nós estamos vivendo, porque a vinda de Cristo está próxima e tem muitas homens e mulheres ainda adormecidos, apostatados, porque nós vamos ver no livro de Juízes, ele nos revela um altos e baixo. Um alto e baixo. E o povo passava de uma temporada de bênção, de uma temporada de paz, de uma temporada de alegria, mas o povo voltava a se corromper e vai falar assim, e o povo voltava a fazer coisas que não agradavam o coração do Senhor. Quantas vezes eu e você fazemos isso? Quando vem o tempo de abundância, o tempo de paz, nós nos perdemos, esquecemos do processo em qual eu e você estamos passando, porque o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é o céu. É o céu, nós estamos de passagem. Nós somos embaixadas, nós estamos aqui só representando o reino de Cristo. Ah, não quero ser lapidado, não quero ser limpo. Por quê? Por que eu não quero ser limpo? Porque eu já estou bem demais. Quem sabe se eu e você estamos limpos o suficiente é Deus. Nós estamos no processo para ir morar com o Pai. Nós não podemos nos esquecer ao qual propósito Deus nos chamou. Nós somos portadores de voz aqui, mas nosso lugar é lá no céu. Nosso lugar é o céu. Então não se acostuma com esse ambiente. Flua nesse ambiente, não sejamos como o Mar Morto. Deus entrega uma mensagem para nós e nós paramos aqui. Não, não. Débora entendeu o propósito dela, que a história vai nos relatar, que ela se levanta e vai até Baraque. Se você for buscar o significado do nome de Baraque, significa relâmpago. Aí muitos pastores vão pregar. Nossa, Baraque estava fora, né? Baraque, mas eu vejo o agir de Deus, porque Deus não desperdiça processo, irmão. Deus não vai desperdiçar o seu processo, não vai. Não vai, ele aproveita todas as nossas situações, ele aproveita para lapidar o que está sendo feito, criado em nós. E Deus está trazendo para nós, nesse tempo chamado hoje, uma lapidação. Tá sujo, eu quero limpar.
Eu quero te fazer um diamante limpo na minha presença. Eu quero que onde você passa, não simplesmente você fala, mas só de você passar o brilho do Espírito Santo, o cheiro do Espírito Santo, ele contagia onde você passar. Porque a glória do Senhor habita em nós. Não foi pregado aqui essa semana sobre a mulher samaritana? O Espírito Santo está aqui, ele habita em nós. Ele foi, mas ele deixou o Espírito Santo. E hoje em dia nós não estamos mais refletindo o brilho e o cheiro do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem um novo tempo, foi liberado, mudou o ciclo, mudou esqueci. Mudou Atmosfera? não, a estação. Ação. Mudou a estação. Há uma estação de renovo. Há uma Glória. estação de nova chegando para as nossas vidas. Em nome Mas de nós estamos aqui limitados a nós mesmos. Ai, Débora estava no alto de Ramá. Ela estava lá no alto, visionando tudo. Deus estava entregando algo novo, maravilhoso para ela. E ela foi lá, falou para Baraque, Baraque, ó, Deus está mandando você ir. Ah, mas eu só vou se você for. Aí você vai buscar o significado de Baraque. Baraque estava, ó, Baraque, ele estava preparado para estar no comando, para estar lá no exército. Ele estava preparado. Mas o que acontece? Deus queria promover Débora. Deus queria mostrar, num tempo onde mulher não podia falar, Deus queria mostrar, deixar exemplo para nós. Que não importa os dias, não importa os tempos, mas se Ele liberou uma palavra sobre a sua vida, vai acontecer. Eita. Se Ele liberou uma palavra sobre a tua vida, vai acontecer. Glória. Eu tenho vivido os tempos que eu nunca imaginei viver na minha vida. Mas é o novo, o renovo de Deus, algo novo. Vá, ó, eu estou fazendo algo grande, algo novo. Nunca, olhos nem viram, ouvidos não ouviram o que eu vou fazer nesse tempo. Mas nós precisamos estar posicionadas. Nós Aleluia. precisamos entender aquilo que Deus está entregando para nós e deixar de questionar. Ah, é o tempo. E isso é engraçado, que a palavra ela é como uma espada de dois fios. Ela corta tanto para vocês quanto para mim. Por quê? Porque é ser humano, é carne, irmãos. É carne. E é isso que acontece. Mas Deus quer, ó, dar estrutura. Eita, glória. Deus está enraizando, porque olha, deixa eu te explicar, a tamareira, ela entende que para ela crescer para cima, ela primeiro tem que descer para baixo. Eita, glória. Será que eu e você entendemos que primeiro, para a gente sair, florescer, dar frutos maravilhosos, nós primeiro temos que ir para baixo, nos Não nutrir. procura nos troncos aquilo que só se tem na raiz. Aleluia! Oh, glória. E eu senti a presença de Deus desde o dia que a missionária Letícia me chamou. Eu senti falando fortíssimo, porque Deus tem falado, bradado no meu coração e Ele quer fazer na sua vida. Glória. Como Ele tem feito na minha vida, como Ele tem feito na vida da missionária Letícia, porque se nós for parar aqui para conversar e para contar as grandezas, as coisas que Deus tem feito, é histórias e é testemunho e é coisa maravilhosa, mas ela tem saído da zona de conforto. Eu tenho me movimentado, eu tenho saído da minha zona de conforto. Glória a Deus. Irmão, Deus tem entregado coisas para mim, eu falo, Senhor, eu não dou conta, eu não vou que eu já liberei o acesso. Deus está liberando acesso aqui hoje. Deus está liberando posicionamento, mas não basta você só olhar assim e falar, ai, que lindo, maravilhoso. Vai ter que participar do processo. Ramanchoia. O processo é doloroso, mas ele te faz chegar lá em cima. É ele que nos vai limpar para encontrar com o noivo. Deus tem bradado no meu coração. Muitas vezes eu falo assim, Senhor, o Senhor pôs esse ministério na minha vida para alcançar a vida. Não! Você é a vida que eu quero alcançar primeiro. Você é o meu maior interesse.
Hoje eu estava falando para o meu esposo. Deus tem falado muito forte comigo. Porque muitas vezes a gente acha que o ministério que Deus coloca na nossa vida é pelos outros. Não. É por causa de nós mesmos. É isso aí. Porque nós somos ruins. O que nós temos dentro não é bom. E precisa de nos limpar, de nos lavar. Mas a gente não quer deixar o processo acontecer, missionária Letícia. Nós queremos nos estribar no nosso conhecimento. Nós queremos estribar naquilo que nós já achamos que sabemos. Mas o Espírito Santo de Deus hoje está aqui. E Ele quer renovar a nossa mentalidade. Ele quer tirar de nós mentalidade de fracasso, mentalidade que não damos conta, mentalidade que não vamos conseguir. Ele quer tirar de nós esse sentimento de sentir que nós é pequeno demais. Ai, irmão, você falou para mim, se você acha que um Deus grande é colocar coisa pequena em você, Ele coloca coisa grande, porque Ele é grande. Eu e você somos imagem e semelhança do Criador. Por que nós acreditamos que Ele vai colocar algo pequeno em nós? Uau! Você pode duvidar, irmãos. Você pode duvidar. Mas vá, obedeça. Porque o que Deus vai fazer é na caminhada. É no caminho que Ele vai fazer. Aleluia. É no caminho. E interessante, missionária Letícia, que esses dias eu passando por uma situação muito complicada, eu ajoelhei e Deus falou assim comigo, bradou no meu coração. Eu comecei a chorar, Ele para de lamentar. Sabe por que eu levei Ezequiel naquele vale de ossos secos? Porque Ezequiel precisava profetizar. Ezequiel precisava abrir a boca. Ezequiel precisava ver o que eu tenho, que o que eu posso fazer na vida dele através se ele abrir a boca. Mas nós temos até de profetizar no meio do nosso vale. Aleluia. Nós preferimos questionar o Todo-Poderoso, achando que nós sabemos e nós não sabemos. Ele que conhece, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todo, Ele vê mais além do que eu e você enxergamos. Nós enxergamos 2 dedos do nosso nariz. Aleluia. E Ele falou, filha, profetiza vida. Profetiza vida. Foi o que Ele fez com Ezequiel. Profetiza. Profetiza que eu vou reviver, eu vou dar vida, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou mudar o seu cativeiro. E Deus está querendo mudar cativeiro aqui, mas primeiro nós temos que ter uma renovação de mentalidade. Eita glória! Porque para ser posicionada, nós temos que renovar a nossa mente, irmãs. Irmãos, nós não queremos mudar, nós colocamos Deus em nós, colocamos nós mesmos numa caixinha. E o Espírito Santo fala, o limite é o céu. O limite é o céu. Se você sair dessa caixinha e renovar a sua mente, e deixar fluir, e deixar que eu obre o que eu faço, porque eu faço a obra completa, como eu fiz no tempo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós não vivemos tempos igual aquele. Tinha um coração voltado ao Pai. Um coração quebrantado. Davi, ele rasga as suas vestes. É tão engraçado que Davi nos ensina a hora de rasgar as vestes, mas ele também ensina a hora de se levantar e se posicionar. Amém. E vemos através da história de Débora que ela estava no lugar certo. E que Deus levanta as pessoas certas para estar naquele lugar. Vamos ver que Deus levanta no versículo 6. Fala, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinão, de Quedes, em Neftali. E lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Neftali e Zebulon. Então, nós vemos aqui que Deus levanta as pessoas certas para estar com Débora. Neftali quer dizer minha luta. Eita. Neftali, minha luta. Zebulon quer dizer morada,
habitagem, habitação. Olha para você ver. Deus levanta quando estamos no comando certo, quando estamos posicionadas, nós somos arrodeadas, né? Porque eu misturo castelhano com português, envolvidas de pessoas certas para lutar a nossa luta. Deus coloca as pessoas certas no nosso meio. E mesmo que Baraque, eu entendo com a história que mesmo que Baraque estava com aquele medo, né? Deus queria promover Débora para esse tempo chamado hoje para a nossa vida. Eu entendo que é quando nós estamos debaixo da posição que Deus, a qual nos tem, não só nós somos impactadas pelas bênçãos do Senhor, como as pessoas que estão ao nosso redor. Vemos que Baraque, todo o povo de Israel, vence pelo posicionamento de uma mulher. E vemos que lá do outro lado Deus encontra quem? Jael. Eu amo Jael. Eu também. Gente, quando eu fiquei sabendo o significado do nome de Jael, eu falei, Jesus. Olha, significado do nome de Jael, cabra louca. Mas também quer dizer, olha que forte, quer dizer forte em Deus. Eu hoje quero declarar na vida das Déboras, aqui neste lugar, uma Jael posicionada. Jael estava posicionada. A Bíblia vai falar que Jael, ela era estrategista, uma mulher estratégica. Quantas vezes nós perdemos lutas por não ser estratégicas? Nossa, eu vendo a história de Débora e de Jael, eu me maravilhei. Eu fiquei, Jesus, que é isso? Que ouro que nós temos aqui. Nós estamos deixando de desfrutar desse maná, ou seja, desses alimentos, e como toda a palavra de Deus, cada vez que você entra e deixa o Espírito Santo te levar, te conduzir na palavra, ele vai te dar algo novo, ele vai saciar uma fome sua. Então nós vemos aqui que Jael, ela está no lugar certo, posicionada, ela é estratégica, ela traz o inimigo, Cícera, para dentro da tenda. O que significa tenda, gente? Vamos lá? Significado de tenda. Casa, lugar de proteção, né? Lugar. Antigamente, as tendas era o quê? Era onde as pessoas se reuniam para falar com Deus. Lugar de oração. Deus falou comigo: traz o seu inimigo para a tenda. Traz o seu inimigo para o altar. Olha que forte, ela trouxe o inimigo dela, o inimigo do povo. Olha o que o Espírito Santo há um tempo atrás falou sobre Jael. Quando eu vi ela pegar aquele martelo e aquela estaca para matar Cícera, eu falei, como que essa mulher teve essa estratégia? Né? Me chamou a atenção aquela situação. Foi quando eu fui pesquisar, eu fui descobrir que as mulheres nômades, porque ela fazia parte de de pessoas nômades, as mulheres ajudavam os maridos a baterem as estacas da sua tenda. Meu Deus. Uau! Aí eu fui entender. E ali o Espírito Santo falou fortemente comigo naquele momento ali que eu estava ali meditando na palavra. Que a estaca e o martelo simbolizavam a oração e a palavra. Ou seja, ela estava usando aquilo que ela já tinha habilidade. Eita, glória! Glória! Deus falou mesmo comigo. Sabe o que Deus falou comigo? É do cotidiano. É a sua ferramenta que você tem que usar todos os dias. Verdade, olha. Que lindo esse lindo. É muito forte. Porque não é engraçado que não é coisa de outro mundo, não. Não. Nós romantizamos, né? Criamos coisas na nossa cabeça porque a tecnologia está indo muito rápido. Não. Nós vamos vencer o nosso inimigo com coisas simples. É a sua oração de todos os dias. É o seu bradar todos os dias dentro da sua casa. É você se posicionar diante dessa situação e não deixar que o inimigo destrua
a sua... Que o inimigo destrua o seu chamado. Hoje eu falei pro meu esposo assim, é tão engraçado, missionária Letícia, que o inimigo, ele tenta de todas as partes tirar nós do foco. Ele tenta tirar a nossa visão, os nossos sentidos. Ele tenta confundir a nossa mente. Porque o único que pode não viver as promessas de Deus e deixar que essas promessas não se cumpram na nossa vida somos nós mesmos. Verdade. Então, o que ele faz? Ele começa a lançar seta. Ele começa a fechar os nossos sentidos. Que hoje o Senhor abra todos os seus sentidos. Para você entender, escutar, ver e entender o processo a qual você está vivendo. Você não vai morrer no deserto. Olha, esses dias para trás eu estava com uma personal trainer e ela falou assim, Thalita, para o músculo crescer vai doer. Para nós vai doer. Para Deus te levar para o próximo nível vai doer, missionária Letícia. Mas não é para sempre. Não é para sempre. É só tá, eu tô crescendo, tô te fazendo grande, tô mudando as estruturas. Lembra? A Letícia de anos atrás não aguentaria a estrutura que Deus colocou nela hoje, a situação que você está vivendo hoje. A estrutura está forte. E para você viver o nível, ele tem que colocar outras estruturas. Então, o que Deus está liberando para nós nesse dia, entenda, chaves. Tamareira, tem uma tamareira. Não esqueça da tamareira. A tamareira, ela se alimenta, ela se nutre de água salgada. Tem tamareiras que vai se nutrir da água do mar morto. Para vocês entenderem, o importante é nutrir-se. Qual seja o deserto que você está passando. Engraçado que esses dias eu moro aqui, é inverno, né? Então é muito neblado. Só que no final de tudo eu vi o sol raiar. E o Espírito Santo falou para mim, pega das estações o melhor. Aleluia. Tem dias que você vai ter que olhar para a estação a qual você está vivendo. Meu Deus, obrigada. E extrair dela o melhor. Porque as estações são passageiras. Ela vai mudando. Então, hoje, Deus traz a nossa consciência para nós pegar do deserto o melhor, para nós entender que no deserto é lugar de descer antes de subir. Entenda, é primeiro descer para depois subir. E que nós devemos estar posicionadas para que nós possamos ver, escutar e entender o que Deus está fazendo nesse novo tempo. Aleluia. E eu quero terminar com essa palavra. Entenda que não vai ser complicado. Não é algo de outro mundo. Aprenda com Jael, é no simples, é no dia a dia, é aquilo que ela sempre faz todos os dias. Porque eu e você devemos ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, porque nós só vamos vencer com isso aqui é uma espada. Isso aqui é uma espada. Como que Deus ia falar comigo no momento de oração que eu estava lá chorando? Epa, cala! Por que eu levei Ezequiel no vale de ossos secos? Como que ele ia falar comigo se eu não conhecesse Ezequiel? Porque eu precisava que Ezequiel entendesse o poder que ele carrega dentro. Eu e você carregamos dentro o poder de Deus. O poder da palavra, de profetizar em meio ao caos. E o poder de dar vida àquilo que está morto. Então não desperdice aquilo que Deus colocou como algo, como dom natural seu. Não precisa de você ser pastor, não precisa ser missionária, não. Só precisa de você estar bem posicionada. Só precisa você entender o tempo a qual você está vivendo. Pede Deus todos os dias, abre os meus ouvidos, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, para me entender, ver e conseguir
Senhor, caminhar, porque é no caminho que ele faz o que ele tem que fazer. Então, que o Espírito Santo hoje visita você, a sua casa, como ele tem visitado a minha, né? Em meio ao caos, eu tenho conseguido ver Deus, porque o processo não se trata do outro, se trata de mim. Para ser através de mim, mas primeiro vai pegar em mim. Então, entenda hoje. Hoje, você é a peça mais preciosa para Deus. Porque é através de você. Mas primeiro tem que ser você. Amém. Amém. Glória a Deus, que palavra, gente. Eu ficaria aqui até amanhã ouvindo e me alimentando. Minha amada, ó, uma palavra revelada aqui nessa tarde, assim como eu me alimentei, eu creio que todos que estão aqui, que ainda vão passar por essa live, vai ficar gravada aqui no Instagram, vai ficar gravada lá no YouTube, né, para que outras pessoas possam ter acesso, né, a esse alimento. E eu quero te agradecer, tá, por essa disponibilidade aqui para o reino, né, em trazer essa mensagem. Sei que os horários são diferentes, né, e você se disponibilizou, está aqui na live do Geração de Fé, que é um projeto que nós temos aqui no Brasil, que vai fazer agora 6 anos, né? Dia 22 de dezembro faz 6 anos que o Senhor me deu esse projeto, e estamos aqui pela misericórdia, né? Coordenando. Eu falo que o projeto Geração de Fé não é da Letícia, ele é do Senhor. Somos simplesmente mordomos, né? Amém. Servindo, né? Administrando aquilo que não é nosso, aquilo que é do Senhor. E já fiz live há muito tempo, parei por um tempo, o Senhor vai, me cobro, volto novamente. E eu sempre digo, aqui não é pela quantidade, mas é pelo reino, pelo propósito. Eu já vi muitas pessoas que passaram pelas lives que se alimentaram de alimentos como foi dado aqui hoje, né? E suas vidas foram restauradas. E o Senhor muitas vezes já falou comigo, e quantas almas ele tem curado, tem salvado, tem libertado, muitas vezes eu não vejo, mas ele está fazendo. Né? Então não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre todos que estão aqui, mas é sobre o reino. O propósito é o reino. É para levantar uma geração de mulheres, assim como nós, se posicionando em meio ao medo, né? Em meio àquele medo que nós temos. A gente olha para nós mesmos e a gente vê que a gente não tem nada para oferecer. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele sim tem para oferecer através de nós. Então eu venho aqui nessas lives com muito carinho, com muito temor ao Senhor, né? E eu falando aqui me trouxe à memória a menina de Naamã, da história de Naamã, né? Ela foi canal de bênção na vida de Naamã. E assim também eu quero ser como essa menina. Eu quero ser uma facilitadora. Amém. Né? É aquela que às vezes o Senhor não vai fazer através de mim, mas vai fazer através de alguém que vai através de mim. Então, através de você, como as demais mulheres que aqui têm passado, o Senhor está sim transformando vidas e vai continuar transformando vidas. São conexões dos céus. Eu Né? sei. E eu creio que o Deus, Senhor falou muito aqui e vai falar, tá? E que o Senhor... Pode falar. eu vejo uma estrutura nova na vida da irmã. Eu vejo Deus forjando. Eu vejo Deus te forjando dos pés à cabeça. Porque o que vai vir é tudo novo. Eita, agora. É algo novo. Deus tem liberado uma unção nova. E é para essas mulheres que estão sendo facilitadas, estão se preparando para o exército do Senhor. Porque Deus tem levantado homens e mulheres em todas as nações. Remanentes. Que ainda amam obedecer a palavra de Deus. E que não faz para se promover, apresentar, mas que faz porque o Deus Todo-Poderoso pediu e coloca em nós, né? Porque a palavra de Deus vai falar que ele promove em mim e em você o querer e o fazer. O promover dele. Então, estrutura nova tá vindo para você e para toda a sua casa. Eu creio no nome de Jesus.
Eu recebo. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, a sua casa. Que venha ser repleto de grande bênçãos e vitória para a tua vida. Quando Amém. você falava aí acerca de Ezequiel, o que me vinha à memória é: Deus só precisava de um vivo. Glória a Deus. De um vivo. Diante daquele vale de ossos secos, sem vida, onde não havia, onde não havia vida, Deus precisava de um vivo. Deus só Aleluia. precisa de alguém vivo. Deus só precisa de você, viva, Aleluia. a profetizar. E não olhar com os olhos de vista, porque quando olhamos com o olhar de vista, vemos ossos. Muitas das vezes, por mais que falamos que tenhamos fé, ainda assim, lá no fundo, ainda nós duvidamos ainda que aquilo pode acontecer. É verdade. Mas quando nós olhamos pelos olhos da fé, é diferente. Pelos olhos da fé, a gente olha para o gigante, a gente não vê pedra. Ao contrário, a gente não vê gigante, a gente vê a pedra para matar o gigante. Pelos olhos da fé, a gente não vê fornalha, mas a gente vê o quarto homem lá dentro já nos esperando. Aleluia. Glória a Deus. Os olhos da fé, nós já vê o próprio leão de Judá dentro da cova. Aleluia. Então, diante desse vale, que possa estar viva, profetizando e olhando com os olhos da fé. Amém. Tá? No Glória. nome de Jesus. Faz um clamor para nós, para que nós possamos terminar. Eu quero agradecer, né? Tá aí o meu pai, que é o pastor, a minha amiga, né? As irmãs da igreja, minha mãe tá aí com a gente. Quero Sejam agradecer bem-vindos. a todas que estão aí com a gente nesse dia, né? Que veio aqui participar e receber um pouquinho, né? Do que Deus já tinha liberado no meu coração. E eu espero que essa semente caia na terra e ela germina para dar muitos frutos. Porque hoje daqui vai sair pessoas hoje com entendimento aberto, né? Para fazer aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e agradável aos olhos do Pai. Amém? Deus Amém. abençoe. Glória a Tá? Deus. Vamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor nesse dia chamado hoje. Pai, porque muitas vezes não estava, Pai, na minha agenda, mas já estava na tua agenda. Não estava na agenda da missionária Letícia, mas já estava na tua, Pai. O Senhor conhecia, o Senhor sondava, porque o salmista Davi vai dizer que o Senhor sonda e esquadrinha, Pai, os nossos pensamentos, o nosso ser. Senhor Jesus, e eu quero agradecer ao Senhor, porque eu senti a tua presença nesse dia. Eu, Pai, arrumando a casa e falando contigo, sentir a tua presença. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que vidas aqui sejam, Pai, renovadas, seja, Pai, alimentadas, Pai, seja tocadas, Pai, pela tua presença, pela tua palavra. Pai, que hoje, nesse dia, traz um memorial na vida de quem esteve aqui, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor, Senhor Jesus, visita cada uma, Pai. Pai, eu agradeço ao Senhor pela vida da missionária Letícia. Pai, eu agradeço ao Senhor pela sua casa. Coloca os anjos ao redor da vida dela, Pai. Pai, o Senhor me mostrou uma nova estrutura para a vida da tua filha, Pai. Entendimento, Senhor Jesus, Pai. Fortalece juntas e unidas. Eu ao Senhor, Pai. E agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor por cada uma que está aqui, Senhor Jesus. E peço ao Senhor, fica conosco, Pai. Fica conosco, não só hoje, para sempre. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Amém. amém. Glória a Deus. Muito obrigada. Tá? Fiquem na paz. Gente, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Um grande beijo e boa noite. Tá. Tchau.